Ele sorria, era educado, usava o braço enfaixado como desculpa para pedir ajuda. E foi assim que dezenas de jovens desapareceram sem deixar rastro. Nos anos 70, os Estados Unidos respiravam liberdade e ingenuidade. Portas ficavam abertas, caronas eram rotina, a confiança era a regra do jogo, até que o silêncio começou a gritar. Universitárias sumiam, corpos eram encontrados em condições desumanas. A polícia não entendia o padrão, ou melhor, entendia, mas se recusava a aceitar que o responsável estivesse tão perto, não nas sombras, não nos becos. Ele estava nas universidades, nos escritórios, nos corredores do poder. O que se seguiu foi uma das maiores investigações criminais da história. Mas por trás dos relatórios, das linhas de interrogação e dos perfis psicológicos, havia uma verdade muito mais perturbadora. A mente humana pode ser um labirinto sem saída, um lugar onde o charme esconde a crueldade e a compaixão é só uma armadilha. Ted Bundy não era uma lenda urbana, era um crime real, um serial killer que operava com a frieza de um psicopata de alto funcionamento. Cada detalhe do mistério parecia apontar para um homem comum, mas o modus operandi dele tinha algo sem explicação. E o mais aterrorizante não era o número de vítimas, era como ele as escolhia, com naturalidade, com paciência, com a confiança que todos nós damos a quem parece inofensivo. Só que isso não era nem o começo. Seattle, 1974. A cidade respirava a energia de uma geração que acreditava em liberdade, mudança e confiança. Mas nos arredores do campus da Universidade de Washington, aquela confiança começou a rachar. Garotas jovens, inteligentes, com rotinas previsíveis, simplesmente evaporaram. Linda Ann Healy, Donna Gail Manson, Susan Elaine Hancourt. Na época, cada nome era apenas uma ficha em um arquivo policial. Hoje, são a ponta de um iceberg sombrio. No começo, a polícia tratava cada sumiço como caso isolado. Desaparecimento voluntário, briga familiar, falta de provas. Mas as famílias sabiam, as amigas sabiam. O padrão era silencioso, mas inegável. Sempre perto de universidades, sempre ao entardecer ou na calada da noite. Sempre mulheres de cabelos castanhos escuros, longos, repartidos ao meio. Uma assinatura invisível que ninguém conseguia ler. Quando os primeiros corpos foram encontrados em áreas remotas, a investigação criminal mudou de patamar. Não eram mais desaparecimentos, eram assassinatos. E as cenas de crime contavam uma história perturbadora. Sinais de controle absoluto, violência contida, mas brutal. Como se quem tivesse feito aquilo não estivesse apenas tirando uma vida, mas executando um ritual. A mente humana por trás daqueles atos não parecia a de um comum. Era fria, metódica, viciada na própria narrativa de poder. Os detetives vasculharam pistas, cruzaram horários, entrevistaram vizinhos, colegas, ex-namorados, mas o suspeito nunca se encaixava no molde esperado. Nenhum histórico violento, nenhuma ficha criminal. Pelo contrário, ele era voluntário em campanhas políticas, estudava direito, atendia linhas de apoio emocional. O paradoxo era insuportável. Como o mal pode vestir a mesma pele da empatia? E foi aí que a investigação esbarrou no vazio. As testemunhas descreviam um homem carismático, alto, bem vestido, de voz calma e sorriso fácil. Às vezes, usava o braço enfaixado ou muletas para despertar compaixão. Pedia ajuda para carregar livros, para alcançar o porta-malas, e elas confiavam. Porque quem desconfiaria de alguém que parece tão inofensivo? Só que a normalidade dele era a arma mais letal, e o que a polícia ainda não sabia é que ele já estava um passo à frente, observando, aprendendo e se preparando para cruzar a fronteira. Mas o pior ainda não tinha começado. Foi só quando os nomes começaram a ser ligados que o peso da investigação criminal despencou sobre o Departamento de Polícia de Seattle. Não eram mais casos isolados, eram um padrão, uma assinatura, um serial killer operando em silêncio, mas deixando rastros que só agora faziam sentido. As datas, os locais, o perfil das vítimas, tudo apontava para a mesma sombra, e a sombra estava se movendo. Os perfis comportamentais da época ainda eram primitivos, mas os especialistas já viam o que a maioria ignorava. A mente humana por trás dos crimes não era impulsiva, era calculista. Um psicopata que estudava suas vítimas, que mapeava rotas, que testava limites. Cada desaparecimento era um ensaio, cada corpo, uma mensagem codificada que a polícia ainda não conseguia decifrar. E o mais perturbador, ele não escondia a crueldade. Ele a exibia com controle cirúrgico. O ponto de virada veio com testemunhas que finalmente quebraram o silêncio. Uma mulher que sobreviveu ao ataque, outra que viu o carro estacionado em pontos estratégicos, um funcionário de loja que notou um homem com muletas e sorriso fácil perto do campus. As descrições convergiam. Um sedã claro, um rosto familiar, um comportamento que misturava gentileza e cálculo. A polícia começou a circular a cidade com esboços, mas o suspeito não fugia. Ele se misturava, lia jornais sobre si mesmo e observava a própria fama crescer. Enquanto a investigação
investigação fechava o cerco, ele mantinha uma vida dupla impecável. De dia, atuava em campanhas políticas e atendia linhas de crise. À noite, desaparecia na escuridão. Os colegas o descreviam como brilhante, carismático, alguém com futuro garantido. Ninguém imaginava que a mesma mão que preenchia formulários de ajuda humanitária era a mesma que silenciava vidas. O crime real estava acontecendo sob os olhos de todos, e a máscara do homem perfeito começava a rachar. Foi então que um detalhe aparentemente irrelevante virou a chave. Um par de grampos encontrado em um carro abandonado, uma caligrafia reconhecível em um bilhete deixado para trás, um nome que até então nunca havia sido cogitado pelos detetives. A polícia bateu na porta, mas ele já havia mudado de endereço. Ou será que não? Porque a verdade que viria à tona nos próximos meses não era apenas sobre um homem que matava, era sobre como ele manipulava a justiça, e sobre o que aconteceu quando o predador finalmente percebeu que a caça havia virado o jogo. Só que isso não era nem o começo. Tudo começou com uma parada de trânsito de rotina, Utah, 1975. Um policial desconfiou de um Fusca amarelo estacionado em uma rua residencial. O motorista era calmo, educado, tinha documentos em ordem, mas o olhar do agente percebeu algo fora do lugar, uma tensão invisível no ar. Ao revistar o veículo, a rotina virou pesadelo. Dentro do porta-malas e dos compartimentos não havia ferramentas comuns. Havia um arsenal de controle, algemas, fita adesiva industrial, um pé de cabra, máscaras de nylon, sacos de lixo reforçados. A investigação criminal entrou em colapso momentâneo. Aquilo não era o carro de um estudante exemplar. Era uma oficina móvel de um psicopata. A mente humana que planejava aquilo não deixava espaço para o acaso. Cada item tinha uma função, cada objeto um propósito sombrio. A prisão foi rápida, a extradição inevitável. Ted Bundy foi levado ao Colorado para responder pelo sequestro de Carol Daronch, mas o sistema judiciário subestimou o inimigo que tinha em mãos. Ele conhecia a lei, sabia como manipular prazos, como usar a mídia a seu favor, como se tornar o próprio advogado. E foi nos corredores do tribunal que ele provou ser mais perigoso algemado do que solto, uma janela de biblioteca, uma queda silenciosa, e o predador estava livre novamente. O que se seguiu foi a fuga mais ousada da história recente. Ele não correu para o exterior, ele ficou, escondeu-se nas montanhas, depois desceu para a Flórida, e foi lá que a máscara caiu de vez. A tensão acumulada explodiu em violência pura. O ataque à fraternidade feminina em janeiro de 1978 não foi um crime planejado, foi um massacre impulsivo, brutal, sem lógica aparente. A mente que antes operava com frieza cirúrgica agora estava faminta, o tempo estava se esgotando, e ele sabia disso. Dias depois, o último ato, o desaparecimento e o assassinato de Kimberly Leach, uma menina de 12 anos. O crime real atingiu seu ponto mais obscuro. Não havia mais disfarce, não havia mais controle, apenas a escuridão total, até que uma placa de carro roubada, uma abordagem policial na estrada e um homem magro, sujo, com o olhar perdido, finalmente parou de correr. A captura foi o fim da caçada, mas o início de algo ainda mais perturbador, porque, quando as celas se fecharam, ele não quebrou. Ele começou a falar, e o que saiu daquela boca não foi arrependimento. Foi um jogo, confissões tardias, números que variavam, verdades misturadas com mentiras. Ele queria ditar a narrativa até o último segundo, mas por trás das palavras ensaiadas havia um vazio aterrorizante, e o mistério que restou não era só sobre quantas vítimas ele levou, era sobre o que ele realmente via quando olhava nos olhos delas. Só que o que ele escondeu nas últimas horas foi ainda mais perturbador. O julgamento virou espetáculo, câmeras, repórteres, uma nação inteira colada na tela. Ted Bundy assumiu a própria defesa. Era como assistir a um filme onde o vilão sabe exatamente quais botões apertar. Ele sorria, fazia anotações, olhava para o júri como se estivesse num jantar de negócios. Mas por trás da fachada, a mente humana revelava seu lado mais frio. Ele não negava os fatos, negava a culpa, transformava o crime real em um jogo intelectual. E por um momento quase funcionou. A condenação veio. Pena de morte. A cela do corredor da morte virou seu novo palco. Entrevistas, livros, documentários. Ele falava, mas nunca dava tudo. A investigação criminal tentou fechar as pontas, mas os números nunca bateram. 26, 30, mais de 100, o mistério permanecia. Um caso não resolvido na prática, mesmo com um culpado na cadeia. Famílias ainda buscam restos mortais, nomes ainda viram fantasmas. E ele, do outro lado do vidro, mantinha o controle. O dia da execução chegou em 24 de janeiro de 1989. A cadeira elétrica, o silêncio pesado antes da corrente. As últimas palavras foram vazias. Um agradecimento à equipe, uma mensagem seca para as famílias. Nada de arrependimento, apenas a necessidade de ditar o roteiro até o último segundo. Quando a energia cortou, o corpo caiu. Mas o eco daquele momento não foi de alívio, foi de desconforto, porque a morte dele não apagou as perguntas, só as congelou no tempo. O que restou foi um legado perturbador, não nos arquivos policiais, nas nossas cabeças. O serial killer que enganou uma nação provou que o mal não precisa de monstros sob a cama. Ele precisa de portas abertas, de sorrisos fáceis, de uma sociedade que confia demais na aparência.
polícia. A mente por trás de cada desaparecimento nunca foi totalmente mapeada. Não existe explicação científica que caiba num psicopata que escolhe vítimas como quem escolhe roupas, só a escuridão e o silêncio que vem depois. Mas a história não termina na injeção letal. Anos depois, novos arquivos foram abertos, novas vítimas nomeadas, novos detalhes ignorados pela polícia nos anos 70. O caso continua respirando, e o mais aterrorizante não é o que ele fez, é o que ele nos obriga a enxergar, que a linha entre o normal e o monstruoso é mais fina do que imaginamos, e que às vezes o predador não está nas sombras, está sentado do seu lado no ônibus. Só que a pergunta final, ninguém jamais conseguiu responder. Ted Bundy morreu há décadas, mas o desconforto que ele deixou não. Ele nos ensinou uma lição brutal. A mente humana é capaz de esconder o abismo atrás de um sorriso, e o crime real muitas vezes não vem com aviso. Ele vem com gentileza, com familiaridade, com a ilusão de segurança que a gente constrói no dia a dia. Você acha que conseguiria identificar um olhar vazio antes que fosse tarde? Ou a normalidade dele cegaria seus instintos, como cegou os de centenas de pessoas? Se você gosta de casos assim, se inscreve no canal, porque aqui a gente mostra o que ninguém tem coragem de contar. Aperte o sininho, ative as notificações e deixe nos comentários qual caso você quer ver desvendado na próxima semana. Até a próxima história e tome cuidado com quem você confia.